Ei, vasculares, bora lá! Tratamento endovascular de aneurisma de artéria renal com stent solitária e molas. Já é o nosso 10º caso juntos. Muito obrigado a você que acompanha o nosso canal. Obrigado também ao nosso apoio educacional da Invasive. E vamos ao caso. Paciente do sexo feminino, de 56 anos, fez um ultrassom de abdômen por quadro de dor inespecífico e achou esse aneurisma de artéria renal de 4,2 centímetros de diâmetro. Tem indicação independentemente de sintomatologia um aneurisma desse tamanho, né? E ele era um aneurisma, então, grande, sacular, com um colo grande, uma bifurcação de uma artéria renal mais distal. Vamos falar do nosso procedimento. Então, aqui, angiografia inicial, catéter cobra, né? Introdutor 5 French. Fizemos a imagem, evidenciamos, então, o aneurisma. Conforme estudado na reconstrução tomográfica, tinha um grande ramo e um menor ali juntos nessa bifurcação. Como tinha um colo muito largo, então nos obrigou a colocar um stent para conseguir segurar as molas lá. E aí uma excelente estratégia é o stent solitário. Então a gente consegue ir pelo microcatéter em direção ao ramo maior, solta o stent solitário, destaca ele, lembrando que é um stent que a gente pode recolher se quiser, até ele ficar preciso. Ao destacar ele, mantendo o cobra ali, entra com o microcatéter, atravessa pela malha do stent e aí a gente consegue encher o aneurisma com as molas. Então, o stent vai segurar o arcabouço das molas para as molas não invadirem e não fechar um pedaço da artéria renal, né? Então, a imagem final, a gente consegue ver todo o parênquima renal preservado, todos os ramos abertos. Lembrando que se tinha uma bifurcação, então a gente priorizou o ramo maior, sabendo que existia uma pequena chance do ramo menor se fechar. E felizmente isso não aconteceu. Então a gente usou molas de liberação controlada, provavelmente aí umas 10 molas para conseguir fechar bem. Aneurismas arteriais de alto fluxo, de renal, de carótida, por aí vai. O ideal é você colocar bastante molas bem compactadas para realmente promover a trombose e exclusão do aneurisma. Esses pacientes que colocam esse tipo de stent têm que ter dupla antiagregação plaquetária, né? Esse é um stent para neuro, né? Temos também o Léo, temos também o Elvis, que são stents com a mesma função. Por que eu prefiro o solitário em relação a esses outros? Porque ele tem uma malha mais aberta, permitindo você, por um acesso único, depois cruzar a malha do stent e jogar as molas no segundo tempo. Esses outros stents que eu falei, como por exemplo o Léo, você não consegue atravessar com o microcatéter pela malha do stent, porque ele é muito fechado. Então te obriga a ter ou dois acessos, um acesso calibroso, deixar o microcatéter dentro do aneurisma e com o outro soltar o stent para daí você jogar as molas. Então eu gosto do solitário porque ele te dá essa tranquilidade, com um único acesso, você fazer isso, né? E aí a gente controla esses pacientes com ultrassom e com a tomografia. Por que os dois? Porque faz muito artefato, essa quantidade de metal dentro do vaso. Então só a tomografia vai te deixar um pouco de dúvida. Um ultrassom bem feito, como por exemplo a doutora Maísa Cury, que nós temos na clínica, fica ótimo. E aí você consegue ver não só o fluxo renal, do parênquima, perviedade do vaso, e com a tomografia você confirma o restante. Então a gente faz um controle com 3 meses e depois, um ano após, a gente faz mais um controle. Então os materiais, introdutor 5 frentes, fio guia 0,35. Aqui fica aquela dica de colocar uma torneirinha Y atrás do catéter 5 frentes, do Cobra, por exemplo, que para renal é uma ótima ideia, porque daí você não precisa daquela bainha longa. Claro, ela te dá uma certa tranquilidade, a bainha longa, mas na maioria dos casos eu confesso que eu não uso, porque esses stents que a gente está falando de neuro, eles correm dentro de microcatéter, então não nos obriga a ter uma bainha longa. Então microguia e microcatéter, temos que lembrar que tem que ser microguia e microcatéter compatível com as molas que a gente vai usar e também tem que ter um microcatéter compatível com o stent solitário. Então tem que lembrar de, no seu pedido, colocar 2 microcatéteres, um para cada coisa, certo? Porque se você pegar um microcatéter que for muito maior do que a mola que você vai usar, é possível que a mola tenha dificuldade de progredir, ou pior, que ela se solte no seu microcatéter e você vai ter que abrir um outro, cateterizar de novo, né? Então o stent solitário tem várias medidas, o maior diâmetro atual é 6 milímetros, então se for uma artéria renal mais proximal com um diâmetro maior não vai dar para usar, e vai até 3 centímetros. Então, nesse caso, se eu não me engano, a gente usou um 6,30. Conseguiu colocar bem comprido, conseguiu dar uma margem de segurança muito grande. Aí as molas de liberação controlada, certamente, e tem o sistema de destacamento das molas e tem o sistema de destacamento do solitário. São dois sistemas separados. Depois o dispositivo de selamento, né? É uma boa ideia usar um angiocil no final do procedimento, liberar o paciente para deambulação precoce.
Então, se a gente olhar o diagrama, os guidelines para indicação de tratamento, de acordo com o SVS 2020, aneurisma de artéria renal lá no canto, se passar de 3 centímetros, consensualmente indicam. Se for em mulher idade fértil, gestante, então a gente tem que lembrar disso, inclusive na prova de título. Se falou que a mulher está em idade fértil, você acaba indicando independentemente do tamanho. Ah, mas e se for sacular? Olha, a maioria dos aneurismas viscerais são saculares. É muito raro você ver aneurisma fusiforme. Então, esse não é um critério, né? E se o paciente estiver fazendo hipertensão renovascular refratária e tem um aneurisma, aí você acaba indicando independentemente do tamanho também. Os aneurismas de artéria renal podem ser classificados então tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 é no corpo do tronco da artéria renal, tipo 2 é na bifurcação, que infelizmente é o mais comum, então nos obriga a ter conhecimento dessas técnicas complexas de stent com mola. E o tipo 3 são mais distais, praticamente intraparenquimatosos. Muitas vezes uma boa opção nesse caso é meramente excluir um pedacinho do rim com uma embolização com microcatéter e molas de liberação controlada. E aqui, nesse vídeo, a gente mostra então as táticas que a gente tem. Então, um aneurisma de colo de base estreita, ou seja, o diâmetro do colo ele é menor que metade do diâmetro do aneurisma, você consegue chegar lá e só colocar molas. Só você colocar uma mola com diâmetro próximo ao diâmetro do aneurisma, ela não vai sair do aneurisma. Já um aneurisma com a base larga, igual esse que a gente teve no nosso caso, não dá para você fazer isso, senão a mola vai invadir a artéria. E aí você coloca então um stent para conseguir segurar suas molas. Então, um aneurisma em que a base for maior que metade do diâmetro do aneurisma, a gente usa uma técnica combinada dessa de stent com molas. Esse aqui é um relato de caso nosso. Como a gente já tem uma certa prática, aqui a gente está mostrando que no mesmo paciente, ao mesmo tempo, a gente tratou um aneurisma de esplênica e um aneurisma de renal, utilizando essa técnica com acesso único 5 frentes. E digo mais, a gente já tem um novo relato de uma paciente que a gente tratou 3 aneurismas ao mesmo tempo, 2 de esplênica e 1 de renal, colocando stent solitário e molas. Com acesso único, com essa prática, a gente consegue fazer isso com uma mínima taxa de complicação. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.